Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, e como exemplo, para a gente entender melhor a aplicação aqui de centro instantâneo de rotação, eu trouxe aqui uma questão da OBF bem interessante, que trabalha com dois centros instantâneos. Vamos lá ver? Olha só, questão 10 aqui, desse ano, dizia o seguinte. A figura apresenta parte do funcionamento de uma máquina. O círculo representa ali uma roda que pode rolar sem escorregar em um trilho fixo horizontal. Então, nesse ponto, ele já garante que ali, lá no solo, né, entre o solo e a roda, vai ter um centro instantâneo de rotação. A biela BC, que é essa barra aí, está articulada tanto no ponto B, né, e no ponto C, que pode deslizar ali em torno do eixo vertical, que você pode ver aí na figura. No instante em que o centro da roda A se desloca com velocidade de 200 metros por segundo para a direita, qual vai ser ali a velocidade do ponto C? Prestando atenção na figura aí para a gente entender qual a ideia. Vamos lá, para começar aqui, eu vou colocar a velocidade, né? Velocidade do ponto A, VA aqui para a direita, né? E aí nós vamos perceber para onde é que vai estar aqui a velocidade do ponto B através do centro instantâneo de rotação. Por exemplo, ó, nós vamos lá, nós vamos fixar aqui o centro instantâneo de rotação, que eu vou chamar de centro instantâneo 1, tá? Que é referente aqui, se você perceber, à roda. Muito bem. Se a gente pega, então, o ponto B para descobrir a velocidade, a gente já sabe que essa velocidade precisa estar perpendicular, não é verdade? Ó? Essa aqui deveria ser a velocidade do ponto B. Então, se a gente aplicar aqui o centro instantâneo de rotação, eu posso dizer que VA sobre essa distância é igual a VB sobre essa distância, né? Lembra lá? Porque tem o mesmo ômega em torno deste ponto, tá? Muito bem. A questão é a seguinte. A questão é que depois que eu descobrir essa velocidade, eu vou precisar, uma das soluções, né? Decompor essa velocidade em torno da direção da barra, né? Da própria direção BC. E aqui depois eu preciso dizer que este ponto tem a mesma velocidade nessa direção, né? Então, a barra C, ela precisa ter uma velocidade para cima, de tal forma, na verdade, assim, né, um pouco maior, de tal forma que a projeção dê exatamente esse ponto. É uma forma de resolver, né? Se você quiser igualar as componentes ao longo da barra, sendo a mesma, já que é um corpo rígido, essa é uma solução muito interessante. Entretanto, nós podemos pensar o seguinte, olha, essa barra também, por ser um corpo rígido, ela mantém aí durante esse movimento um centro instantâneo de rotação. Instantâneo, né? Em cada instante do movimento ali, esse centro pode mudar. A questão é o seguinte, onde é que está esse centro instantâneo de rotação, né? Bom, uma jogada muito legal é o seguinte, já que aqui a gente garante que esse vetor é perpendicular a esse segmento azul, o centro instantâneo de rotação também tem que ser perpendicular a esse vetor, velocidade no caso, ou seja, ele precisa ser paralelo a esse azul aqui de baixo. Sendo assim, eu posso já perceber o seguinte, ó. O centro instantâneo de rotação, ele precisa estar ao longo dessa reta. Concorda? Porque aqui também vai fazer 90 graus. Tá, interessante, legal. Ao mesmo tempo, já que esse camarada vai ter uma velocidade para cima, você percebeu lá? VC, o centro instantâneo de rotação precisa ser ligado aqui a uma direção perpendicular a essa reta. Olha que curioso. Aqui neste ponto vai ter um segundo centro instantâneo de rotação, que no caso é para a barra. Legal, né? Aqui é o centro instantâneo de rotação para a roda e aqui o centro instantâneo de rotação para a barra. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Se eu sei que aqui é o centro instantâneo de rotação, eu posso relacionar o seguinte. Esta velocidade sobre essa distância deve ser igual a esta velocidade sobre esta distância. Concorda? Bom, interessante isso aqui, né? Então, visualizemos o seguinte, ó. Já que essa distância equivale 80, você percebe? E essa aqui, ó, vale 60, não é verdade? Então, aqui, ó, a gente já consegue concluir que vale 100. Pitágoras, né? Triângulo aqui bem conhecido. Tudo bem? B até esse ponto aqui, até esse Si, vale 100. Né? Legal. E aí a gente vai poder perceber o seguinte, ó. Se aqui vale 80 e aqui vale 100, então, no total aqui, ó, tá valendo
80 mais 160. Ou seja, se a gente fizer uma semelhança de triângulos, essa distância aqui, ó, vai valer quanto? Então, você pode escrever o seguinte, ó. 100 está para 80, assim como, vamos chamar isso aqui de x, tá? Assim como x mais 100 está para 160 mais 80. Dessa forma, o nosso x vai ser 200 milímetros, né? Pronto, a gente determinou aqui o x, tá? Então, vamos lá, ó. Essa distância aqui vai ser 200 milímetros. E aí, nós vamos fazer duas equações. Olha só. Primeiro, para o centro instantâneo 1. Vou baixar aqui para você acompanhar. Para o centro instantâneo 1, qual é a equação que eu vou escrever? Olha só. Perceba, eu vou escrever VA sobre essa distância, que é 80. Então, vai ficar VA, que é 200 metros por segundo, na verdade, como diz aqui, ó. Na verdade, milímetros, né? Como diz aqui no enunciado. Então, 200 milímetros por segundo. Está para 80. Então, vamos lá, ó. Está para 80. Assim como VB total já, né? Está para 100. Tá? Beleza. A minha segunda equação, ó, centro instantâneo de rotação 2, nós vamos ter o seguinte. VB está para essa distância. VB está para 200. Assim como VC está para essa distância. Olha lá. VC, que a gente não sabe o que a gente quer descobrir, né? Está para aquela distância. Então, vamos descobrir essa distância total aqui, ó. Que distância seria essa aqui, completa? Vamos lá? Perceba que como a relação aqui, ó, é 2 para 1, essa relação aqui também precisa ser 2 para 1. Ou seja, se aqui é 60, se você fizer também uma semelhança, né? Aqui você vai ter 120 milímetros. Totalizando, então, a nossa distância aqui, ó. 120 mais 60 mais 220. Dando o quê? 400 milímetros. E, portanto, esse valor aqui, né, vai ser 400 milímetros. Bom, olha que legal. Basta substituir VB de um no outro que você vai ter. Perceba. Se a gente cancelar isso aqui, ó, nós vamos ter que VB vai ser 200 vezes 10 sobre 8, né? Então, VC, pela relação aqui de baixo, ó, isso aqui vai ficar bem mais simples, né? Ó. Cancelando aqui, ó, fica 2, né? VC vai ser 2VB. Mas quem é VB? VB, a gente acabou de perceber que ele é 200 vezes 10 sobre 8, né? Bom, nossa continha vai ficar assim, ó. 2 vezes 200 dá 400, né? Então, esse 400 aí eu vou cancelar assim, ó. Vai sobrar aqui apenas um 2, né? E, por fim, o nosso VC vai ser 10 por 2, 5, né? Então, vai ficar aqui, ó, no final das contas, 500 milímetros por segundo. Olha a unidade que a gente tinha, né? Você concorda aí? Então, essa é uma ideia bem interessante com dois centros instantâneos de rotações, né, ali, para você perceber uma relação bem direta. Como eu disse, você pode usar aquele outro método, mas esse aqui é bem interessante, bem elegante e bem prático. Deixa uma curtida e a gente se vê.